Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia do Evangelho segundo São Lucas. Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: "Levanta-te e fica aqui no meio." Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhe Jesus: "Eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca?" Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: "Estende a tua mão." O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Há um jogo de olhares nesta cena. Os primeiros que olham são os mestres da lei e os fariseus. Dentro de um lugar sagrado, da sinagoga, um homem doente com uma mão seca, a mão direita. Então eles observam Jesus. O observam para verem se Jesus iria curá-lo. Eles olham para Jesus, mas na verdade o que eles estão querendo ver já está pensado. Querem ver Jesus curar para poderem acusá-lo por se tratar de um dia de sábado. Então Jesus também olhou para eles, mas diz o texto que eles o observavam para ver a sua atitude. E ele conhecia os seus pensamentos. Então ele os olhava por dentro, não por fora. Conhecendo os seus pensamentos, então, ele disse ao homem da mão seca: "Levanta-te e fica aqui no meio." Com isso, Jesus faz com que todos olhem para o homem da mão seca. E tendo esse olhar no homem, chamando a atenção de todos para o homem, ele pergunta a eles sobre o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal. Notem que Jesus inverte a linha de raciocínio através dessa pergunta. Eles estão querendo ver se ele cura para poder dizer que é proibido curar no sábado. E ele pergunta o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal. Portanto, assim como ele olha para o interior deles e conhece os seus pensamentos, também ele, muito mais do que querer saber sobre as proibições externas, ele quer saber sobre a permissão para o significado interno, o bem ou o mal. Aquela cura é um bem ou é um mal? E nesse sentido, ele coloca aqueles homens em contradição. Porque dizer que é proibido fazer o bem no sábado, libertar, salvar uma vida, significa ir contra toda a ideia da aliança pela qual o ser humano é fiel a Deus exatamente por causa da bondade de Deus. A fidelidade do homem a Deus é uma resposta à sua libertação, à sua bondade.
E, portanto, essa resposta não pode ser uma resposta de maldade, de fechamento. Então Jesus olha a instituição do sábado por dentro também. E eles naturalmente ficam em silêncio, porque tudo que eles queriam era um pretexto. Então, depois que eles ficam em silêncio, diz o texto, Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor. Isso quer dizer que ele, depois de chamar a atenção e fazer com que todos olhem para o homem, ele faz com que todos olhem para eles mesmos, porque ele dirige o seu olhar a todos os que estavam ao redor. Embora ele estivesse no centro da observação, e ele coloque o homem no centro da observação, porque a ideia fundamental que Jesus coloca é o que é mais importante. A ideia de que eu vou violar o sábado porque eu vou fazer uma cura, ou a ideia de que eu vou libertar um homem no sábado porque vou fazer a cura. E os homens então têm que olhar para si mesmos, tanto quanto Jesus olha para eles. E aí então, diante desta resposta de olhares e da contradição que ele faz aparecer, vir à tona, então aí ele cura o homem. Estende a tua mão. O homem estendeu e ficou curado. E eles ficaram com muita raiva, porque foram desbancados naquele propósito. No fim, seria de se perguntar se é permitido no sábado alguém tramar um plano como esse para querer acusar alguém. Se é condizente com o sábado alguém ficar com raiva de outro que fez uma cura libertadora. Se a gente não olhar na raiz das nossas ações, mesmo das nossas ações religiosas e litúrgicas, corremos o risco de transformar Deus em algo que ele jamais foi e jamais será. Rezemos. Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimistes e adotastes como filhos e filhas, concedei aos que creem no Cristo a verdadeira liberdade e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.